Quinta-feira, 13 de novembro, estamos aqui para mais um tema do dia com Humberto Ferreira, onde vamos abordar o clima tenso entre a arbitragem portuguesa e os conjuntos de futebol da Primeira Liga. Humberto, antes de mais, realizou-se uma conferência de imprensa esta quarta-feira na Cidade do Futebol. Que nível de importância é que esta teve? Bom dia, Pedro. Eu acho que é um nível de importância muito alto, mesmo que os dirigentes máximos da arbitragem portuguesa, Luciano Gonçalves, presidente do Conselho de Arbitragem, e Eduardo Gomes, que é o conselheiro, um dos braços direitos do Conselho de Arbitragem, terem estado lado a lado nesta conferência de imprensa. Foi a primeira conferência de imprensa que o Conselho de Arbitragem fez de uma forma aberta, transparente e eu diria até sem pruridos com a comunicação social. Teve a comunicação social que quis estar, toda a imprensa portuguesa foi convidada, toda a comunicação social pôde fazer perguntas e foi o momento em que os árbitros ou o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol pôde explicar não só a forma de trabalhar, falar sobre as decisões que foram tomadas e que vão sendo tomadas e até sair aqui em verdadeiramente defesa dos árbitros. É algo que é muito comum acontecer, quando normalmente eu diria que é das classes que melhor se defende no futebol em Portugal, a classe da arbitragem. E estamos a falar de uma classe que é sempre muito apontada ao erro, porque e vamos falar ainda neste tema do dia, sobre o nível de assertividade que existe nos árbitros em Portugal, apresentados ontem pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, mas curiosamente fala-se sempre do lado negativo. E quando há este tipo de encontros, é muito valorizado a assertividade e o lado positivo que é trazido. Portanto, eu acho que depois de várias semanas e de um ambiente muito tenso, como também fazias referência na arbitragem portuguesa, esta reunião, esta conferência de imprensa protagonizada pelo Conselho de Arbitragem com a abertura para a imprensa foi algo muito importante, percebendo até que será uma coisa cíclica, mesmo que tenha sido anunciada e convocada à imprensa depois de alguns episódios menos abonatórios para o futebol português. A verdade é que esta conferência de imprensa já foi anunciada para acontecer à 20ª e à 30ª jornada dos campeonatos da Primeira Liga e, portanto, é de salutar quando há esta abertura e é bom, diria eu, que possa haver estas réplicas, sejam boas réplicas, não só para que as arbitragens sejam, eu diria que, menos polémicas, menos contestadas por parte das equipas de futebol, mais polémicas, eu diria, menos contestadas e, simultaneamente, também os próprios clubes consigam, de alguma forma, tentar calçar a chuteira do árbitro na hora de abordar um jogo. Achas que foi o timing perfeito, depois de alguns casos mais mediáticos? Mais do que percebermos se é um timing perfeito ou não, eu acho que é quase que uma decisão tomada a reboque de um clima que eu diria, adensou de uma forma muito nebulosa nas duas últimas semanas. Não só com o Porto Sporting de Braga e tudo o que esteve presente no relatório de Fábio Veríssimo, adensado com o Santa Clara Sporting, que tem a origem do segundo golo de um pontapé de canto, que era pontapé de baliza, depois com o relatório divulgado por parte da equipa de arbitragem no pós-Benfica Casa Pia, e a forma como Mário Branco se dirigiu à equipa de arbitragem. Portanto, é óbvio que a conferência de imprensa foi convocada já na semana passada, antes desta 10ª jornada da Liga Portugal Betclic, mas a verdade é que parece que é uma conferência de imprensa convocada a reboque de algumas situações. E esse é um lado que eu diria que é negativo nesta forma de comunicar, porque devia de estar balizado desde o início da época, da mesma forma como está balizado no tempo o período em que Duarte Gomes vai, quer ao Canal 11, quer à Sport TV, falar sobre as decisões dos árbitros, de lances mais polémicos que aconteceram na principal liga, na Liga Portugal Betclic e também na Liga 2000 Super. Vai falar sobre alguns lances desses jogos. E já sabemos quando é que isso vai acontecer. Eu diria que esta conferência de imprensa já devia estar-se programada e divulgada há muito mais tempo para que as pessoas não achassem que ela estava a acontecer depois de casos polémicos na arbitragem, depois de jogos mais quentes que aconteceram na Liga Portugal Betclic. Portanto, eu acho que o timing, sendo perfeito,
devia de estar salvaguardado até para a defesa da própria arbitragem. E se repararmos, o final da época passada foi muito tumultuoso, com a final da Taça de Portugal entre o Sporting e o Benfica, com o Benfica a fazer um ataque feroz ao Conselho de Arbitragem, à Federação Portuguesa de Futebol, ao colocar-se de fora das negociações dos direitos televisivos, e pouco foi dito relativamente a essa situação, e eu acho que, havendo esta, ou publicamente pouco foi dito, possivelmente o Benfica e o Sporting terão sido comunicados sobre as decisões do Conselho de Arbitragem, mas publicamente a imprensa não conseguiu perceber quais foram os efeitos de toda essa pressão que existiu. E agora acaba por ser diferente. Na conferência de imprensa de ontem na Cidade de Futebol, Luciano Gonçalves deu a entender que qualquer pedido de esclarecimento e qualquer pedido de reunião que é feito ao Conselho de Arbitragem é convocada ou é dada uma data para uma reunião em menos de 24 horas. O que é algo muito importante e de salutar para que, no fundo, os clubes tenham uma resposta, possam ser esclarecidos, possa ser tirada a dúvida, e eu acho que, de facto, esta proximidade é algo que pode fazer com que, nas horas mais quentes de uma partida de futebol, os clubes percebam que, efetivamente, o árbitro é um juiz. É um árbitro, é alguém que está ali para decidir perante regras e leis e para fazer com que o jogo possa acontecer, e que está inerente o erro poder acontecer também na equipa de arbitragem. E eu acho que esta aproximação que tentam fazer entre a arbitragem e os clubes é boa. Ainda assim, terminamos o dia com, eu diria que, e vamos falar mais à frente, um braço de ferro que pode colocar essa proximidade a fazer-se desmoronar qual baralho de cartas. E quais foram as grandes conclusões? Olha, ficamos a perceber que há uma taxa de assertividade de 97% dos lances revistos até agora em videoarbitragem esta temporada. E estamos a falar de, nas 10 primeiras jornadas da Liga, em 90 jogos, foram revistos, foram analisados 1.308 clipes de lances de futebol na Primeira Liga, o que é de facto um número assinalável, 97% de assertividade. Estamos a falar de 40 intervenções que foram feitas, 19 delas foram sob grandes penalidades, 16 destas 40 estão relacionadas com a legalidade de golos e 5 relacionadas com cartões vermelhos. 24 foram factuais destas 40, em que foram decididas sem o auxílio do árbitro a ir ao ecrã. 16 tiveram que ser revistas por parte do árbitro a ir ver ao ecrã. 13 foram acatadas, 3 delas foram mantidas perante a decisão da equipa de arbitragem. Eu acho que esta objetividade é muito importante, até para que se possa perceber quais é que são, no fundo, eu não diria os limites da legalidade, mas para perceber qual é que é o caminho que o Conselho de Arbitragem quer ter para as decisões dos jogos de futebol. Estes números são muito importantes. A própria forma de análise está a manter um nível de observação muito idêntico à última temporada. O árbitro, em média, demora cerca de 1 minuto e meio no auxílio à imagem a perceber qual a decisão que quer ter do lance, isto no curso à imagem. Há lances que demoram mais, nomeadamente os lances de fora de jogo ao milímetro. São lances que fazem com que o tempo de jogo seja maior. Por exemplo, este ano passamos de um tempo médio de 8 minutos de compensação ou pouco mais de 8 minutos de compensação para pouco mais de 9 minutos de compensação. Por isso é que os jogos acabam por ter mais tempo, e tudo está relacionado também com o próprio trabalho, porque o estar no fora de jogo e o limite fora de jogo é algo que também é trabalhado pelas equipas, e portanto depois há as linhas para dar essa regulamentação e dar essa legalidade de um golo que fazem com que o jogo possa ter atrasado. Mas o facto do árbitro demorar cerca de 1 minuto e meio ao ver um lance e decidir sobre o lance em média, eu acho que é muito positivo. Foi um número que se manteve desde a última temporada, e que eu acho que também as equipas de arbitragem, por tendencialmente, vão querer elas diminuir para poderes atingir um outro patamar. Há aqui algo muito importante também para dizer, que está relacionado com a dimensão do quadro de árbitros em Portugal. O Conselho de Arbitragem ontem divulgou que tem sobre a sua alçada 1.400 árbitros
de todas as competições, o que é de facto um número bastante alto, e isto engloba os árbitros, os assistentes, que são os vulgos fiscais de linha, os quartos árbitros, os VARs, os AVARs, são tudo árbitros e, portanto, não há aqui uma nomenclatura diferente de um árbitro assistente ou um árbitro principal, portanto, eles são mesmo todos árbitros. E, por exemplo, na Primeira Liga há 40% do corpo de árbitros que tem menos de 3 anos de Primeira Liga, o que é, de facto, tem 3 ou menos anos de Primeira Liga, o que é, de facto, muito alto. São árbitros que acabam por ter pouca experiência e 25% do corpo de árbitros tem 2 ou menos anos na Primeira Liga. 67% dos VARs têm, por exemplo, menos de 50 jogos a analisar as partidas com o auxílio da videoarbitragem. E esta experiência é uma experiência que ainda não está acumulada, daí é que vemos também muitos árbitros mais novos a arbitrar jogos de clássicos, jogos de relativa importância no campeonato português, porque o corpo de árbitros vai sendo constantemente renovado e esta situação faz com que também a experiência seja ganha no período de tempo. E eu diria que este dado divulgado ontem por parte de Luciano Gonçalves é uma espécie de um discurso de defesa, do género para os clubes: tenham calma, os árbitros são novos e é preciso dar tempo a este crescimento. Mas na hora de querer ganhar um jogo, o clube não está muito preocupado com o tempo que o árbitro tem de competição, porque vai querê-lo ganhar e vai querer que o árbitro seja justo, não erre, da mesma forma que o treinador pede isso também a um jogador, sendo que há aqui esta parte mais difícil de trabalhar. Houve uma nota também bastante importante divulgada por Luciano Gonçalves, que reside com a dúvida sobre a existência das famosas jarras, em que os árbitros, no fundo, ficariam, era um termo usado, uma metáfora utilizada quando era para colocar os árbitros encostados, que estariam 2 semanas, 3 semanas sem arbitrar, uma espécie de uma penalização. Foi algo que Luciano Gonçalves disse que não há nada programado sobre isso, que foi algo que já disse na tomada de posse e que é algo que com ele, a Presidente do Conselho de Arbitragem, não vai acontecer. Simplesmente o árbitro vai ser gerido e vai ser poupado, eu diria que dos jogos mais quentes ou dos jogos de maior foco e poder arbitrar num jogo de maiores nomeada ou num jogo potencialmente mais fácil de ser arbitrado. A APAF também se reuniu com a Liga. Qual foi o propósito? E eu diria que este é que acaba por ser o grande braço de ferro da arbitragem trazida para cima da mesa, porque depois de termos tido uma reunião por parte do Conselho de Arbitragem, há efetivamente o passo seguinte, que é conseguir validar esta pressão que os árbitros consideram existir por parte dos clubes e dos principais clubes em Portugal. E se há alguém que possa legislar e validar esta situação, são os clubes. Porque é a Liga de Clubes que regulamenta as suas regras e as suas leis, e a Liga de Clubes é composta por parte dos clubes, a Liga de Futebol Profissional, que tem que validar. E, portanto, a APAF foi reunir-se com Reinaldo Teixeira, Presidente da Liga Portugal, para pedir penas mais pesadas para os clubes sempre que existirem coações, pressões, e tentarem, no fundo, corromper ou pressionar. Aqui o corromper é diferente, porque não estamos a falar de corrupção, estamos a falar mesmo de coação e pressão para com o árbitro da partida, e esta reunião acontece, por exemplo, depois da APAF ter criticado a ação do Futebol Clube do Porto, também depois da situação do Benfica, com o Mário Branco ter falado sobre o árbitro da partida, e estamos a falar de pedidos, por exemplo, que a APAF quer que seja implementado no regulamento da Liga, em que os clubes possam perder entre 5 a 8 pontos e serem multados entre 25 mil euros e 100 mil euros sempre que existir e for comprovada uma tentativa de coação para com as equipas de arbitragem. E este é um patamar de sugestão que, de alguma forma, vai ter que entrar em discussão por parte dos clubes. E se há pouco estávamos a falar sobre esta necessidade que o Conselho de Arbitragem tem de tentar aproximar e fazer ver aos clubes o trabalho que é feito para que os árbitros depois em jogo tenham um trabalho mais facilitado ou mais equilibrado, depois esta reunião da APAF sendo tornada pública com estas decisões, eu diria que os clubes não vão olhar com bons olhos para este pedido. É certo que coagir, pressionar é algo que não deve existir e deve ser penalizado por parte dos clubes,
ou os clubes que o façam, mas a situação de perda de pontos é uma situação que vai alarmar e muito os clubes, porque é algo que está regulamentado até, como fizemos essa nota na semana passada, na instância final pode ditar uma descida de divisão, a ser comprovada esse tipo de pressão e de coação, mais esta adenda a esse tipo de regulamento, pode fazer com que os clubes sintam, porque aqui até estamos a falar de, durante o jogo, no banco de suplentes, alguém a interpelar o árbitro sobre algum tipo de decisão, um discurso mais aceso, pode ser interpretado por parte da equipa de arbitragem como sendo algo de pressão e de coação, e pode ditar mesmo também a perda de pontos, não nesta magnitude, mas numa magnitude mais curta. Ou seja, uma das medidas que a APAV levou para esta reunião prende-se, por exemplo, com o banco só pode falar com o árbitro assistente ou com o quarto árbitro se tiver autorização para poder falar. E, portanto, é uma situação que, de facto, pode ser... É um assunto para ser trabalhado com muitas pinças e que vai ser muito difícil de haver um consenso, e eu diria que depois desta semana um bocado mais agitada, esta última reunião pode, no fundo, não colocar uma pedra sobre o assunto, mas tirar a pedra e, com muito vento, fazer com que o assunto mantenha-se a pairar sobre os estádios de futebol em Portugal. Obrigado, Humberto. Esta quinta-feira não percam mais um episódio de Destino Saudade. Fiquem connosco, fiquem com o 00.